Oi, gente, meu nome é Fabiana Azevedo, ao meu lado, Rafa, e esse é o nosso Rafas Prevcast. O seu mais novo podcast de direito previdenciário. Hoje nós vamos explorar, né, Fábio, ou tentar explorar todos os temas ligados a direito previdenciário. Vamos falar demais para os segurados, para os trabalhadores. Vamos falar sobre a aposentadoria, sobre todos os benefícios do INSS. Sim, a gente vai sanar a dúvida dos trabalhadores e até mesmo de quem já é aposentado e ainda tem dúvida, né, quanto ao INSS. Que eventualmente tenha tido um desconto devido, né? Nosso objetivo aqui, na verdade, é levar informação, garantir uma educação previdenciária e formar também uma comunidade de previdenciaristas, né? Na verdade, a alegria só é verdadeira quando compartilhada. É por isso que nós estamos aqui, para poder compartilhar o conhecimento que nós adquirimos aí nesses quase 10 anos de direito previdenciário. É o que a gente sempre fala, né? O que que é o advogado previdenciarista? O advogado previdenciarista é para levar dignidade para as pessoas. E hoje a gente vai tentar levar um pouco de informação para quem deseja se aposentar, para quem quer um benefício como o BPC Loas, para um auxílio doença, um salário maternidade. Então a gente vai tentar sanar as dúvidas, levar um pouco de informação para cada trabalhador que está nos assistindo. Bom, desde os primeiros períodos eu sabia que eu queria ser advogado e professor. Professor porque eu venho de uma família de professores, né? As minhas tias são professoras, a minha mãe foi professora, foi minha professora, inclusive. E advogado porque desde os primeiros períodos eu tive a oportunidade de fazer estágio em um escritório de advocacia. Então toda a minha formação foi voltada para a advocacia. E depois que eu concluí a faculdade, eu fiz especializações na área de direito previdenciário, direito público, e fui atuar com direito previdenciário. Mas a minha relação mesmo com o direito previdenciário, ela inicia lá no início, lá na infância. Quando eu ia para casa dos meus avós, os meus avós maternos e paternos são todos trabalhadores rurais, e eu percebi já na faculdade que eu poderia ajudar essas pessoas, né? Então, os meus primeiros clientes foram os meus parentes, né? Os parentes próximos foram os meus colegas que indicaram, mas também estavam inseridos ali naquela realidade, né? De área rural que eu me encontrava. E a partir disso eu escolhi, então, atuar com o direito previdenciário para poder, de fato, mudar a vida das pessoas. E os meus primeiros clientes foram os meus parentes, foram as pessoas que eu frequentava ali a casa delas quando era criança ainda. E você, quais são os principais, quais são as suas histórias, na verdade, com o direito previdenciário? Você tem algum fato que te marcou, alguma coisa nesse sentido? Tem várias histórias no direito previdenciário, né, que já marcou, mas tem um específico que é mais sobre gratidão. Gratidão não só nessa história, mas também no direito previdenciário, porque a gente lida com pessoas extremamente vulneráveis e mesmo diante dessa situação, as pessoas não reclamam do meio em que elas vivem, que é o caso desse cliente que eu vou contar. Eu fui atender um cliente pessoalmente na sua casa, porque ele não tinha condições de ir até o escritório, e chegando lá, me deparei com uma cena muito triste, porque ele não tinha onde dormir, ele dormia no chão. O chão não era nem cerâmica, era a terra mesmo, e não tinha quase o que comer. E mesmo diante disso, ele não questionava da sua situação. Então a gente conseguiu um benefício previdenciário para ele passou a receber um salário mínimo todo mês, e a partir de aí ele tinha comida em casa, ele tinha um lugar para dormir, e isso foi muito gratificante, porque eu pude levar um pouco de dignidade para ele. Então, para mim, é uma forma de gratidão em poder ajudar os outros. E você tem alguma história específica que te marcou durante todo esse tempo? Um dos casos que mais me marcaram no escritório foi de uma mãe solo. Ela, na verdade, tinha tido relação com um rapaz, né? Dessa relação veio 3 filhos. Esse rapaz veio a falecer, isso também no contexto rural. E essa mãe, ela ficou solo para poder cuidar de 3 filhos. Porque esse rapaz veio a falecer, ela não tinha como se prover, na verdade, o sustento dos seus filhos. E aí, quando ela nos procurou, já tinha passado algum tempo, eles já tinham requerido o benefício pelo sindicato, e o benefício tinha sido indeferido, e nós conseguimos para ela também a pensão por morte, mas uma situação de extrema vulnerabilidade. Como eu disse, era uma mãe solo com 3 crianças para poder cuidar. À época eu também fui na casa dela, atendi presencialmente, e a partir dali eu percebi que o direito previdenciário, e foi por isso que eu digo que é um dos casos que mais marcam a minha trajetória na advocacia previdenciária, foi a partir dali que eu decidi que eu queria fazer isso, porque eu vi uma realidade sendo transformada, não por causa do retroativo, do dinheiro que a gente recebeu, mas por causa da diferença que aquele benefício fez na vida daquela família que foi atendida. Esse assunto de pensão por morte é muito interessante, porque as pessoas elas não sabem
que quem vivia em união estável tem direito também à pensão por morte. E foi até um caso também que aconteceu no escritório, em que a gente postou que estava dando entrada em um benefício de pensão por morte e o casal eles viviam em união estável. E um seguidor ele me perguntou, falou assim que não sabia que isso era possível. Ele achava que somente era possível nos casos em que era casado no civil. E isso não é verdade. É possível sim. A pensão por morte, ela é um benefício previdenciário pago aos dependentes do falecido. E quem seriam esses dependentes? Seria o cônjuge, seria o companheiro ou a companheira, filho menor de 21 anos de idade, filho maior de 21 anos de idade, desde que comprove a invalidez ou alguma deficiência, e também no caso dos pais, desde que comprove que os pais eram dependentes daquele falecido. Então, pode sim receber pensão, mesmo em caso que a pessoa vivia em união estável. Você comprovando, né, que você vivia lá em união estável antes do fato gerador, que é o óbito do lado falecido, você pode sim receber o benefício. Então, as pessoas que convivem com o companheiro e que esse companheiro eventualmente venha a falecer, que vivem em união estável, não chegaram a se casar, elas têm sim direito a receber a pensão por morte, desde que comprove, né, que convivem em união estável com o companheiro. Sim, e isso é um mito, né? A pessoa achar que não pode ter direito ao benefício porque vivia em união estável. E falando sobre mitos, doutor, vamos fazer aqui um bate-volta bem rápido para a gente falar sobre mitos e verdades. Você fala um mito e eu respondo com uma verdade? Certo, um dos grandes mitos, né, já que a gente está falando sobre pensão por morte, é de que a pessoa que recebe a pensão por morte não pode se casar novamente. Esse é um dos grandes mitos que chegam pra gente todos os dias no escritório. Sim, isso é um mito. E a verdade é que a pessoa que recebe a pensão por morte, o beneficiário, ele não pode receber duas pensões ao mesmo tempo. O que ele pode fazer é, se porventura o seu cônjuge vier a falecer, ele pode optar pelo benefício mais vantajoso. Isso sim pode. Outro mito que chega pra gente também no escritório, doutora, e que inclusive o INSS defende mais é que a pessoa que vai receber o BPC ou os membros daquela casa não pode, a renda não pode ser superior ao quarto salário mínimo. Que na verdade é um mito. Inclusive o INSS reiteradamente indefere benefício nesse sentido. Sim, isso é um mito. E uma das verdades sobre esse benefício, que é o BPC, é que se o beneficiário ele não atualizar o CAD único de 2 em 2 anos, o seu benefício ele pode ser cortado. Outro mito é de que a pessoa que se aposentou, ela não pode, na verdade, ela não precisa continuar pagando o INSS. Isso é um grande mito, né, doutora? Em casos que a pessoa ela se aposentou e ela deseja continuar trabalhando, ela precisa sim pagar INSS mesmo depois que ela aposentou. É o que a gente chama de princípio da solidariedade. Mesmo você aposentado, se continua trabalhando, tem sim a necessidade de pagar INSS. Antes de entrar no próximo mito, doutora, é importante a gente lembrar que a aposentadoria, ela não é um fato definidor de incapacidade. Muitas pessoas começam a melhor parte da vida depois que se aposentam. Então, depois dos 60 que elas vão estudar, elas vão trabalhar, mudar de profissão. A aposentadoria, ela não marca o final de uma trajetória no trabalho, né, da pessoa. Então, às vezes, é depois dos 62 ali que a melhor parte da vida está acontecendo. Mas o último mito, doutora, é as pessoas que não contribuem na verdade, as pessoas que não recebem o BPC, que recebem o BPC, elas não podem contribuir para o INSS. É um mito, né? Se a pessoa ela recebe o BPC, ela pode sim contribuir para o INSS. Pode sim, isso é um mito. A verdade é que a pessoa ela pode contribuir para o INSS, mesmo recebendo o BPC, só que ela tem que contribuir da forma correta. É o que a gente chama de facultativo. Se ela contribuir nessa modalidade, ela pode sim pagar INSS enquanto recebe o BPC. Certo. Vamos falar então agora de alguns assuntos que estão em alta no direito previdenciário. Eu vou iniciar falando sobre o salário maternidade, que antes ele exigia que a segurada, né, a pessoa que ia requerer, ela tivesse no mínimo 10 contribuições, ou que tivesse trabalhando por 10 meses antes da gestação. E que mudou recentemente. O STF entendeu que isso seria inconstitucional e que seria possível para aquelas trabalhadoras avulsas receberem o benefício de salário maternidade, né, apenas com uma contribuição. Então, se a mãe ela é trabalhadora e contribui como facultativo, como individual, e tem apenas uma contribuição, ela tem direito, sim, a receber o salário maternidade. Outro assunto em alta, doutora, seria a questão dos descontos indevidos. A senhora pode te explicar para a gente? Sim, desconto indevido é um assunto que está muito em alta hoje. Milhares de brasileiros estão tendo desconto indevido em seus benefícios, tanto em aposentadoria quanto em pensão por morte.
São descontos em que, na maioria das vezes, o beneficiário ele nem sabe que está descontando, porque são valores pequenos. Então, se isso está acontecendo no seu benefício, se você conhece alguém que sofre desse desconto indevido, procure um advogado especialista para te orientar o que deve ser feito. Porque são descontos em que o beneficiário ele não autoriza e vai descontando mensalmente a desconto de associação, desconto de sindicato. E quando você procura um advogado especialista, ele entra com um processo para você para requerer o cancelamento dos descontos, a devolução dos valores já descontados e também a indenização sofrida pelos descontos indevidos. E isso acontece frequentemente, são milhares de brasileiros que estão passando por isso. Certo? Então, se a pessoa ela tem algum desconto ali no CNIS de um empréstimo que ela não fez, ela precisa procurar o advogado para que esses descontos eles sejam cessados e também que ela seja indenizada por esses Sim, descontos indevidos, sim, né? sim. Doutora, a gente trouxe também alguns erros que no nosso dia a dia a gente percebe. Os erros mais comuns cometidos, né, ao dar entrada num requerimento. Então, se você que está nos assistindo não quer que seu benefício seja indeferido, preste atenção e não cometa esse erro, que é o primeiro erro de não analisar os documentos, não levar para um advogado analisar. Muitos benefícios eles são indeferidos porque são juntados nos processos administrativos documentos que vão atrapalhar o segurado, documentos que vão atrapalhar na sua aposentadoria. Na verdade, o advogado ele faz um papel muito importante, que é de separar quais são os documentos que vão ser utilizados, que vão ajudar, e além disso, daqueles que não vão atrapalhar. Além disso, o advogado ele consegue colocar na ordem cronológica, colocar da forma como o INSS analisa, e isso impede, né, os indeferimentos que são frequentes no INSS. Sim, é interessante também, algo muito comum, que a gente vê sempre, um dos motivos, para ter esse indeferimento, né, que causa indeferimento no INSS, que a gente vê sempre, primeiro, é a falta de um advogado, né, o segurado achar que não precisa de um especialista para analisar a sua situação, e o segundo seria a falta de planejamento previdenciário. O que que é um planejamento previdenciário? É uma análise em que o advogado vai olhar a sua vida contributiva, tudo que você já pagou durante todos esses anos. Nessa análise, o advogado consegue passar para o segurado quanto tempo que ele tem de contribuição, quais foram os valores que ele pagou para o INSS, qual que é a regra mais vantajosa, até porque após a reforma houve alteração nas formas de se aposentar, ele consegue ver qual que seria a aposentadoria mais vantajosa e também sobre valor de benefício, o que que seria mais vantajoso para ele. Tem até um caso interessante de um cliente que procurou a gente, ele já chegou no escritório falando que sabia que tinha um tempo para se aposentar, mas ele queria esperar mais um tempo, mais um ano, porque ele achava que se ele trabalhasse mais um tempo, ele teria um benefício maior, um valor maior. E eu fiz esse planejamento para ele. Ao final do planejamento que eu fui explicar para ele, se ele se aposentasse agora, ele tinha um valor para receber. Se ele demorasse mais um ano para se aposentar, a diferença seria de apenas R$ 13 no seu benefício. Aí, se ele não procurasse um advogado especialista, ele iria trabalhar mais um ano para ter uma diferença de apenas R$ 13 no seu benefício. Então, fique atento, procure um advogado especialista para analisar a sua situação, se você já tem um tempo de se aposentar, qual regra é mais vantajosa e qual valor de benefício seria melhor para você. A verdade é que se você está prestes a se aposentar e não fez o seu planejamento previdenciário, você está correndo o risco de perder dinheiro e de perder tempo. Porque o planejamento previdenciário, ele evita que você perca dinheiro e perca tempo. Então, por isso é importante sempre procurar um advogado previdenciarista para você não trabalhar muito tempo a mais, né? E de repente ter um salário, ter uma diferença muito mínima no seu salário, como que a doutora Fabiana falou. E por isso também não perder dinheiro contribuindo a mais, né? O que pode acontecer. Outro erro comum que acontece, doutora, é a questão de qual benefício requerer. Vou trazer um caso prático do escritório, que foi de uma cliente que chegou, ela saiu da cidade dela, veio para Montes Claros, e aqui ela foi trabalhar como doméstica. E a carteira dela não foi assinada. Na época, ela foi mandada embora por esse fato, por uma questão de saúde, e o CRAS da cidade requereu um benefício de prestação continuada para ela, quando na verdade ela tinha direito a um auxílio-doença. Quando ela me procurou, o benefício já tinha sido indeferido, mas no mesmo dia eu fiz um requerimento de auxílio-doença. Por quê? Na verdade, ela tinha direito ao auxílio-doença, né? Ela era segurada, ela estava trabalhando. Então, depois
Óbvio, o benefício foi indeferido porque não tinha período, né, reconhecido. Inicialmente foi indeferido na via administrativa, mas na via judicial nós conseguimos o deferimento porque foi reconhecido esse período que ela trabalhou de maneira informal como doméstica. Então, veja bem, por falta de um conhecimento técnico, né, deu entrada no BPC e fez com que ela perdesse, inclusive, um dinheiro aí, que seria a data de entrada do benefício. Então, por isso que é importante procurar o advogado para saber qual o benefício correto que vai requerer. Inclusive, isso acontece demais nas cidades pequenas, que as pessoas procuram alguns órgãos assistenciais e eles, ao invés de requerer o benefício de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, eles requerem um BPC. Por isso que é sempre importante o segurado procurar um advogado que é especialista nisso. Não é mesmo, doutora? Além disso, tem a questão das contribuições irregulares. Se você poderia nos dizer um pouco. Sim, hoje, o que o INSS exige após a reforma da Previdência, né? Se você tem contribuição abaixo do mínimo, o INSS exige que você complemente as contribuições para você conseguir um benefício. E acontece muito do segurado ele dar entrada no benefício sem um especialista, com a contribuição abaixo do mínimo e o benefício ser negado. Então, qual que é a orientação? Sempre procurar um advogado especialista, analisar a sua situação, analisar as suas contribuições, se estão abaixo do mínimo, se a contribuição está correta. Acontece muito de a empresa recolher a contribuição, mas não repassar para a INSS, e a pessoa só descobrir quando vai se aposentar. Então, toda essa análise é necessária na hora de dar entrada no benefício. Então, já procure, antes mesmo de você ter que entrar com benefício, já procure um advogado especialista para ele analisar a sua situação e verificar o que tem que ser feito no seu período contributivo ali no INSS. Isso é muito importante porque muitas vezes existem erros no CNIS do segurado e ele não se atentou para esses erros. Então, além dos erros que existem no CNIS, de contribuição, tem o período também considerado especial que pode ser convertido antes da reforma, né? Que é um dos erros que considera aquele período como tempo comum. Então, se a pessoa ela trabalhou exposta a agentes insalubres, esse tempo até a reforma da Previdência pode ser convertido, pode aumentar, né, esse período para a pessoa se aposentar. Analisar o CNIS de maneira técnica, de maneira criteriosa, como o advogado previdenciarista faz, é necessário para que você, né, para que você segurado não perca dinheiro e tempo. Sim, outro erro aqui muito interessante aí falando já do auxílio-doença na hora de fazer perícia. Acontece muito do segurado, na hora de fazer perícia, não levar a documentação correta. Se você está fazendo a perícia, é porque você precisa de um benefício por incapacidade, em decorrência da sua doença, para ficar afastado enquanto você se recupera. E acontece muito do segurado ir na perícia e não levar a documentação médica. O que seria a documentação médica? É um atestado informando, né, quanto tempo que você tem que ficar afastado do seu serviço e também um exame médico para comprovar, além do documento de identificação. E o segurado às vezes vai fazer a perícia, não leva documento médico, não leva documento de identificação, não fica atento ao horário marcado. É a orientação sempre chegar com 15 minutos de antecedência. E esses erros acabam acarretando em um indeferimento. Então, fique atento. Se você tem uma perícia marcada, leve a documentação completa, leve a documentação em dias. É bom ficar atento quanto à data do seu documento. Às vezes é um atestado aí de 5 anos atrás, sem que você marcou a perícia agora. Fique atento ao seu atestado médico, ao seu documento de identificação e chegue com antecedência para não correr o risco de perder o seu horário de agendamento. Sabe um erro que acontece também, que é muito comum chegar no escritório, doutora? São de pessoas que desistem dos benefícios porque tiveram vários indeferimentos, quando na verdade eles podiam judicializar. Esse caso que eu falei para você da mãe solo era um desses casos que ela tinha inclusive desistido porque tinha tentado várias vezes, tinha sido deferido, quando na verdade a gente podia judicializar isso. Então, quando você procura um advogado especialista, logo no início a gente vai fazer essa análise se tem ou não viabilidade até de instruir esse processo para a gente instruir o processo na via administrativa para a gente poder ir para a via judicial. Sim, até porque dentro desses indeferimentos, quando você entra na justiça, tem a possibilidade de receber os retroativos, né? Então, talvez você esteja perdendo dinheiro porque não procurou um profissional especialista na área. E sobre essa questão do retroativo, uma questão importante também é que contra menores não corre prescrição. Então, um menor que de repente ficou de maior agora, né, tornou-se maior, e lá atrás tinha dado entrada numa pensão por morte, talvez ele consiga receber o valor retroativo e um valor alto,
por não correr precisão contra esses menores, né? Então, é interessante a gente analisar isso de maneira mais crítica. Para descontrair agora, doutor, vamos falar dos perrengues que a gente passa na advocacia previdenciária. Que o advogado, ele sabe que sempre tem um perrengue aí durante sua vida aí, na área de previdência. O que você pode contar aí sobre os seus Olha, perrengues? nós temos alguns perrengues ao longo aí de quase 10 anos lidando com direito previdenciário, alguns enquanto estagiário, outros já como advogado. Eu já assisti coisas que até Deus duvida. Mas um caso que marcou o escritório que eu trabalhava foi de uma cliente, né? Como diria Marília Mendonça, amante não tem lá, amante nunca vai casar. E o STF fala mais, que amante também não tem pensão. Essa cliente, ela nos procurou para poder dar entrada na pensão, porque ela vivia em união estável, né, com seu companheiro. E aí, nós demos entrada na pensão, a pensão foi deferida, passou uns 3 meses, a cliente nos liga e fala assim, doutor, cortaram a minha pensão, o que aconteceu? Eu fui olhar, porque na verdade, o rapaz, né, com quem ela se relacionava, mantinha 2 relacionamentos simultâneos. Então eu acho que esse foi um caso que ficou no escritório, porque nós falamos, né, nós comentamos, e que marcou de fato a minha história na advocacia. É um perrengue mais administrativo, de como que foi administrar isso, porque nós tivemos que falar depois com a nossa cliente que a pensão dela foi cortada porque o esposo, né, a pessoa com quem ela convivia, tinha uma segunda união ou uma primeira união. E você, doutora, qual que é a sua história, o seu perrengue que tem nessa trajetória mesmo do INSS? Olha, no direito previdenciário, né, que a gente atua, eh, a gente lida com pessoas vulneráveis, a gente lida com trabalhadores rurais, e eu atendo muito em associações, dou palestras, explico para o associado como que funciona um benefício rural, e durante essas minhas palestras, que são em área rural, né, eu fui um dia atender a área rural lá na associação, eu fui com um tempo de antecedência, em torno de 1 hora de antecedência. Quando cheguei lá, ainda não tinha chegado ninguém na associação, né? Só que a associação, ela ficava distante de uma forma que não conseguia aproximar com o carro até a associação. E de onde o carro estava até a associação, tinha um gado pra gente passar. Gente, eu tava com documento, com sandália branca, e esse gado correu atrás da gente. Resumo da história. Comecei a reunião na associação com documento sujo que caiu na terra. A sandália não era mais branca, a sandália era amarela. E assim, é um dos perrengues que a gente passa quando a gente vai fazer essa entrevista de conversar com o cliente, de conversar com o associado, porque a gente tem contato direto com o cliente, né? Em associações, em sindicatos, quando tem a necessidade de conversar pessoalmente com o cliente, né? De ir até a sua casa. A gente sabe que tem cliente que não tem condições de se deslocar ao escritório, tanto por condições financeiras e até mesmo por uma questão de saúde. Então, a gente de vez em quando passa uns perrengues aí nessa área do direito previdenciário. Certo. Doutora, enquanto você falava, eu estava me lembrando aqui de algumas audiências na prática que são perrengues também, mas que para mim fez uma diferença muito grande e eu sei que para você também, pelo fato de que nós vivemos, né, na área rural e nós sabemos de fato como que é a realidade do trabalhador rural. Então, essa questão da audiência, de conhecer a realidade, de saber de perto como se planta a mandioca, quanto tempo, né, que demora o milho, tudo isso nos faz, por ter vivido, né, nos faz ter um traquejo melhor na aposentadoria dos trabalhadores rurais. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência, mesmo na infância, na roça, na área rural, e como que isso fez diferença na sua vida. A minha experiência no direito previdenciário, né, uma das primeiras experiências, foi direto na roça, né, desde a infância. O meu pai, ele é professor, mas ele também é trabalhador rural. Então, eu vim de um distrito em torno de 300 habitantes, bem pequeno, uma área rural. O primeiro contato foi na zona rural, foi na roça, em que meu pai tirava o leite, a gente fazia queijo, a gente plantava horta, a gente cuidava de porco, de galinha. Então, o primeiro contato com o trabalho rural foi através daí. Então, foi por meio daí que eu comecei a ter amor, ao meio rural, ao atendimento ao cliente, a poder levar um pouco de dignidade para as pessoas, porque às vezes as pessoas são leigas quanto aos seus direitos, quanto ao benefício rural, quanto a um BPC-Loas, quanto a uma aposentadoria. Então, a primeira experiência foi através daí.
E a segunda experiência foi quando eu comecei a fazer estágio no INSS. Eu entrei no INSS em 2017, início de 2017. Fiquei lá durante 2 anos. E lá no INSS, eu tive a convicção, né, a certeza de que eu queria seguir essa área do direito previdenciário. Porque lá a gente via a situação das pessoas vulneráveis, a gente via as pessoas leigas que não sabia do direito que tinha. Então eu tive a certeza que eu queria levar um pouco de dignidade, um pouco de comida para as pessoas que não tinham o que comer em algumas situações. A partir daí, quando eu saí, eu entrei no escritório que era especialista nessa área de direito previdenciário. Lá eu me especializei, passei no exame da ordem ainda quando estava na faculdade, e logo em seguida eu formei. Hoje eu tenho meu escritório, abri o escritório já vai fazer 2 anos, mas a minha atuação no direito previdenciário é desde 2017. Então já são quase 10 anos aí que eu tenho essa experiência com o direito previdenciário. Eu digo que na advocacia previdenciária eu me realizo. Eu sou professor também, eu fiz especialização, fiz mestrado, agora aprovado no doutorado, mas eu me realizo muito no direito previdenciário quando eu tenho casos que a gente consegue um benefício para uma pessoa e às vezes a pessoa ela nunca tinha recebido no salário mínimo por mês. Às vezes, como no caso dessa mãe que eu dei o exemplo, a única coisa que ela recebia era o Bolsa Família para sustentar 3 pessoas. E aí, quando essa pessoa ela passa a receber o benefício, a gente vê um brilho nos olhos, a gente percebe que a dignidade chegou ali. E ser canal dessa dignidade, para mim, faz muita diferença. Então, por isso que eu digo, eu sou muito feliz também sendo professor, mas eu me realizo no direito previdenciário quando eu sou capaz de transformar a vida das pessoas. Eu acho que é isso que fica também, né? É isso que marca. O dinheiro vai ser bom, mas poder saber que você vai ter a segurança financeira de todos os meses, né? Você ir ao supermercado, você comprar seus remédios. Eu acho que isso não tem dinheiro que paga, né, doutora? Outra questão que a gente pode abordar é a prática disso nas audiências, porque às vezes chega para a gente um cliente que fala que é trabalhador rural e como a gente já tem esse traquejo do trabalhador rural, a gente sabe quem de fato é trabalhador rural, a gente percebe logo que não preenche os requisitos. Então é importante o segurado, que se diz especial, entender que não tem isso de passar mais o INSS para trás, né, doutora? Porque chega lá na audiência, o procurador sabe se tem automóvel no nome, o procurador sabe se tem terra, se tem imóvel urbano ou rural. Então, hoje em dia, com tudo informatizado, já teve processo que eu atuei que teve print do Instagram do segurado. Então, precisa prestar atenção nisso, né? E tá sensível a essa realidade. Isso é muito interessante, que eu vou voltar até no assunto do perrengue que a gente já passou, ligando com isso daí que você falou, porque é o seguinte, quando a pessoa é trabalhadora rural, ela realmente é trabalhadora rural, e você sabe disso, o juiz sabe disso. Eles conhecem os trabalhadores rurais, eles sabem qual que é a atividade do trabalhador rural. Então, se você fala para um juiz que você planta milho, o juiz vai te perguntar quanto tempo que demora para colher um milho. Se você não for um trabalhador rural, você não vai saber responder. E vai ser aí que o juiz vai descobrir que você está mentindo. Então, hoje não tem como mais enganar. E falando sobre os perrengues aí, eu fiz uma audiência, atendi a cliente por telefone, ela mandou a documentação por telefone, me afirmou que era trabalhadora rural, encaminhou os documentos rurais, era até um salário maternidade, e a gente foi para a audiência. Conversei com a cliente antes, eu vi que a cliente estava um pouco insegura, daí eu já imaginei que tinha alguma coisa errada, mas a audiência já ia acontecer. Quando chegou na audiência, que o juiz virou para ela e falou que ela tem que falar a verdade, ela começou a tremer, tanto ela quanto as testemunhas, e a gente viu que tinha alguma coisa errada, só que já estava lá na audiência. O juiz começou a fazer perguntas que ela começou a se embolar nas perguntas. A primeira pergunta que o juiz fez o que você faz na roça? Aí ela começou falando que ela plantava mandioca, que ela mexia com horta. Aí quando ele perguntou se ela estudava, porque ela engravidou ainda menor de idade, ela falou que não estudava porque era uma gravidez de risco. Então ela não podia estudar. Aí o juiz foi e questionou, mas se é uma gravidez de risco, como que você plantava mandioca? Como que você plantava uma horta? Se era gravidez de risco, você tinha que ficar em repouso. Aí começou até que ele descobriu que ela não era trabalhadora rural, as testemunhas mentiram. E o final da história todo mundo já sabe, o processo foi julgado improcedente porque a testemunha falou para mim, quanto advogada, né, que representava ela, que ela era trabalhadora rural. Quando chegou lá no juiz, o juiz descobriu que não era trabalhadora, ela não sabia. Aí ele foi perguntar quanto tempo que demorava para colher uma mandioca, ela não sabia.
Então, um dos perrengues que a gente passa é essa questão. Então, não adianta mentir, porque se não for trabalhador rural, eles descobrem de uma forma ou de outra. Exatamente. Além disso, é importantíssimo, saber quais que são os documentos que por isso eu volto na questão de contratar um advogado para poder dar entrada no benefício. Saber quais são os documentos que vão ajudar ou que vão atrapalhar. Porque se a pessoa ela teve um vínculo rural, ela teve um vínculo urbano, na verdade, e esse vínculo consta na carteira dela, e ela, de repente, nos omite isso, não conta, a carteira digital tá aí para poder mostrar que tem sim vínculo urbano. E algumas anotações aparecem na carteira digital. Então, essa pessoa ela vai chegar lá na audiência e o procurador do INSS, o juiz, vai saber que ela teve vínculo urbano. Então, não adianta querer enganar o sistema de justiça. Hoje eles fazem cruzamentos de dados, né? Então, mesmo se você quiser omitir informação, não tem como. O INSS, ele cruza dados, né? Com a carteira digital, ele cruza dado com o CRAS. São vários órgãos que ele consegue descobrir se você tem CNPJ, se você é um trabalhador autônomo, se você contribui individualmente ou se você trabalha de carteira assinada. Tudo isso eles conseguem descobrir. Um dos motivos pelos quais, né, os benefícios são deferidos é preencher a autodeclaração de maneira errada. É um instrumento extremamente técnico, né, difícil de ser preenchido, e é um dos motivos pelos quais, doutora, os benefícios são mais indeferidos, porque não sabem preencher corretamente a autodeclaração. Então, se preenche a autodeclaração de maneira incorreta, o INSS vai indeferir sim o benefício. É por isso que o advogado é importante para poder saber preencher e orientar, inclusive para poder tirar aquele período que a pessoa não trabalhou como trabalhador rural, né? Sim, só para explicar rapidamente, o que seria uma autodeclaração? Autodeclaração, o nome já diz, né? Você autodeclara o que você faz na roça. Se você é um trabalhador rural, você vai se autodeclarar qual que é o período que você trabalhou na roça, qual que é o tamanho da terra, quantos hectares, né, da terra, quem é o proprietário, o que você planta lá na roça, se você já teve algum vínculo urbano, seja vereador, seja algum presidente de associação. Então, você vai autodeclarar o que você fazia na roça, quem trabalhava com você, os dados da pessoa de quem trabalhava, ou se às vezes você trabalhava sozinho. Então, é uma autodeclaração. Então, se você preenche errado, o seu benefício vai ser indeferido, porque você está autodeclarando algo que não é o período que você está trabalhando. Então, a importância de você preencher essa autodeclaração, antes, isso era preenchido pelo sindicato. O próprio sindicato preenchia. Hoje em dia, é o próprio segurado ou o seu advogado, né, caso ele contrate um advogado, que vai preencher essas informações corretamente. Então, ter um advogado previdenciarista não é um luxo, né? Na verdade, É uma é uma necessidade. necessidade, porque ao invés de muitas pessoas pensam, mas o advogado especialista ele vai cobrar os honorários dele. Na verdade, ele vai garantir que o seu direito seja garantido, o direito que você tem mesmo. Porque a aposentadoria, eu falo isso todos os dias no escritório, a aposentadoria não é um favor que o INSS te concede, não. É um direito. Se você completou os requisitos, se você, no caso, mulher, 62 anos, 15 anos de contribuição, completou os requisitos para se aposentar, a sua aposentadoria não é um favor, é um direito que você tem. Para quem deseja nos acompanhar, pode me seguir no Instagram, é Rafael Gomes _ na DV. Lá eu posto bastante sobre direito previdenciário e também um pouco da minha vida pessoal, né? E para me acompanhar, basta você colocar @fabianeazevedo.adv. Lá também a gente sempre coloca informações, as notícias do dia a dia. A gente mostra a realidade do advogado, né, no dia a dia, desde uma audiência até uma concessão de um benefício. Então, fique por dentro de todas as informações.